Olha, pessoal, as pessoas, elas têm assim, eu acho que as coisas mais, acho que no mundo da mente, eu acho que no mundo do ser humano, a coisa mais, assim, mal compreendida é a mente humana, a diferença entre a mente e o cérebro, a diferença entre as áreas da ciência que tratam a mente, como a neurologia, que trata o cérebro, a psiquiatria, que propõe tratar a mente, mas trata por vias cerebrais, o que já é um equívoco mecânico e científico em si, as questões entre o que é a diferença entre psicologia e psicanálise, e qual desses daqui você procura, se você procura o neurologista, se você procura o psiquiatra, se você procura o psicólogo, o psicanalista, que linha você procura, outras coisas mal compreendidas, pensamentos, emoções, sentimentos, sensações. Outra coisa mal compreendida, as lágrimas. As pessoas não entendem que as lágrimas são mensageiros das emoções e que os únicos seres que têm lágrimas são os mamíferos que têm emoções, como o ser humano e outros animais, entendeu? E uma pessoa está chorando e você chega lá e diz, não, não chora não. E é tudo o que ela precisa para ela poder expressar essas emoções e sentimentos e pôr para fora tudo o que ela está sentindo. Então, gente, não faça isso. Se você vê alguém chorando, ampare, acolha, abrace, esteja perto, dê a mão, fique do lado, mas não diga para a pessoa, não chora não. É tudo o que ela está precisando para se libertar dessa emoção, desse sentimento. São os mensageiros das emoções. E aí vem agora uma pergunta de vocês. Qual então eu procuro? A neurologia, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, uma terapia convencional, uma técnica, uma abordagem. Se eu procurar, por exemplo, o psicólogo, eu procuro qual linha? Entendeu? Terapia cognitivo-comportamental, behaviorismo, comportamentalismo, sistêmica, familiar. Eu procuro a linha da psicologia que trata a Gestalt, que é a linha da Gestalt. Eu procuro o quê? Sistemas familiares da psicologia. Eu procuro que linha, que abordagem da psicologia? Entendeu? Junguiana, de Carl Rogers, eu procuro qual? Ah, você nem sabia que tinha esse tanto de linhas na psicologia, né? E eu procuro qual da psicanálise, já que foi Freud que fundou a psicanálise e, portanto, toda a psicanálise é freudiana, entendeu? Mas há quem creia que existe psicanálise lacaniana, porque Lacan reinterpretou a teoria de Freud. E o Lacan dizia para os seus discípulos, vocês podem ser lacanianos, mas eu sou freudiano, porque a psicanálise é criada por Freud, portanto, não existe psicanálise lacaniana, só existe psicanálise freudiana. E há quem chame psicanálise junguiana. E se diz psicanalista. Isso não existe. Jung não criou psicanálise. Ele foi discípulo também de Freud e ele criou um método próprio chamado análise. E que a psicologia se apropriou desse método e chamou de uma linha, uma abordagem chamada de psicologia analítica junguiana. Não. O Jung não era psicólogo. E ele não propôs também formar uma linha de psicologia. E ele não criou uma linha da psicologia. Ele criou um método chamado análise, com um trabalho fantástico. Bom, e você nem sabia que tinha tudo isso, né? Você nem sabia que existia na hipnose questões como, por exemplo, hipnoterapia, hipnoanálise, hipnose que, portanto, compõe a hipnose clínica. Você não sabia que existe hipnose forense, que é a hipnose que cuida de investigação de crimes. Você pode encontrar isso no meu YouTube, no meu canal do YouTube, sobre um documentário do Domingo Espetacular, inclusive um playlist sobre hipnose e ciência, com mais de 20 vídeos sobre isso. Você não sabia que existia Sedona, EFT, Baretalk, um tanto de técnicas, mais de 100 técnicas possíveis para poder você tratar as suas questões. Mas qual que eu procuro? É a sua pergunta. E aqui vem uma pergunta que é a seguinte: como perceber essa linha de necessidade? Ou seja, eu acho que ela quer perguntar qual linha eu busco diante da minha necessidade. Gostaria de te ver mais vezes por aqui, ela cita, e eu já agradeço você pela sua participação também. É o seguinte, entenda uma coisa, gente. Se você está sofrendo com sintomas físicos, portanto, psicossomáticos, da mente, somatos, corpo. Psico, mente, somatos, do grego, corpo. Psico, da parte grega, né? Palavra radical, prefixo, palavra grega, psico, mente, somatos, corpo, palavra grega. Então, psicossomático, com sintomas, como, por exemplo, na ansiedade. Coração palpitante, respiração, coração acelerado, no caso, né? Respiração ofegante, inquietude, desespero, mal-estar, tontura, náuseas, vômitos, diarreias, problemas gastrointestinais,
fraqueza, pensamentos negativos no sentido de que nada vai dar certo, diferente da depressão, que é pensamento negativo de que a vida não presta mais, de que nada funciona. Angústias, no caso da ansiedade, aquela inquietude. Ou a angústia, no caso da depressão, que é uma angústia de um aperto no peito. Percebeu como é que tem que fazer a diferença para você poder saber o que está abordando e tratando? Ou se você sente sintomas como na depressão, tristeza profunda, choro sem causa aparente, apatia, desânimo. Qual é a diferença de apatia e desânimo? Apatia, vontade de fazer nada. Entendeu? Desânimo, quero fazer, mas não consigo, não tenho energia psicoemocional. Se você está sofrendo com sintomas como, por exemplo, o pânico, entendeu? A sensação de que vai morrer, passando mal e tudo, e esses sintomas estão frequentes, diários, 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, todos os dias, várias vezes ao dia. Se você está passando mal constantemente, inclusive tendo que ir para o hospital, você vai ter que tomar algum remédio. Você vai ter que procurar um neurologista ou um psiquiatra para você poder tomar uma medicação para você diminuir esses sintomas e você, então, se sentir bem. Porque não tem condições de uma pessoa viver com isso, principalmente se ela tiver um problema de diabetes, que aí ela pode subir muito a insulina e vir a falecer, ou vir a ter problemas e complicações graves, principalmente se tiver um problema de hipertensão, que aí pode a pressão subir, ter um AVC, um infarto, uma isquemia, um problema qualquer. Então, ou seja, não pode. Principalmente se a pessoa tiver um problema de tireoide, né, na tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, aí você vai ter que tomar algum remédio. Não tem como. Você vai ter que tomar um psicotrópico, entendeu? Um neuroléptico, algum tipo de remédio, um benzodiazepínico, algum remédio junto com o seu médico, para que você possa controlar esses sintomas, senão você não dá conta nem de viver, nem de trabalhar, nem de sair de casa, nem de ir para terapia, entendeu? Então, esse é o ponto que te dá o sinal de que você deve procurar. Eu prefiro, entendeu, procurar, se eu estivesse passando por uma situação como essa, se fosse eu, vou falar de mim, você é você, e cada paciente, cada pessoa é um caso, mas eu procuraria um neurologista, porque ele tem a possibilidade, e ele geralmente faz exames no cérebro, para poder verificar outras doenças adjacentes que estão associadas a essas questões da saúde mental. Não é que o psiquiatra não possa pedir esses exames, é que o neurologista, ele é uma formação mais extensa, de uma ciência mais longa, enquanto pra você ter uma noção, a medicina ela tem mais ou menos 2.000 anos de existência, entendeu? Podendo chegar a 3.000 anos históricos de existência. A neurologia ela tem séculos de existência, tipo quase 1 milênio ou mais de existência. Enquanto a psiquiatria é uma ciência mais recente, com um pouco mais de 100 anos de existência. Você tem uma noção, há pouco tempo atrás, um dos médicos da área, entendeu, fez a lobotomia e ganhou o prêmio Nobel. O que era a lobotomia? Você pegava o paciente com um prego, colocava aqui no olho dele e com uma marreta você furava uma parte do cérebro dele e você danificava essa área do cérebro e você lesionava essa área do cérebro permanentemente e aquele paciente agitado, inquieto, passando mal, ele ficava calmo, tranquilo, sorrindo e bobo. Essa era a lobotomia feita na época, que eles diziam que curava o paciente e que ganhou o prêmio Nobel. Esse é o mesmo criador da lobotomia, o sobrinho dele criou o Oxocontin, que você vai encontrar esse documentário no Netflix, que se chama Império da Dor. O Oxocontin, ele continha 4 vezes mais heroína e morfina, do que o que era vendido no tráfico de drogas e foi proibido no mundo inteiro. Hoje em dia, trocou-se um pouco dessa lobotomia física, com o prego aqui pelo olho, no cérebro, batendo e lesionando o cérebro, por uma lobotomia química, com psicotrópicos e remédios que, a curto, médio e longo prazo, causam dependência, tolerância, abstinência, síndrome de continuidade, outras doenças, inclusive desgastam os dentes ao longo de 5 anos de uso, entre outros tantos problemas e lesões que causam na estrutura das membranas e arquitetura cerebral, e tem diversos estudos científicos sobre isso. Mas a pergunta é, então eu não tomo remédio? Se você está passando por sintomas físicos com frequência, diários, semanais, entendeu? Ou com uma frequência que esteja atrapalhando a sua vida, o remédio ele é muito bem-vindo para remediar esses problemas, mas por um uso temporário, por um uso mínimo possível para você poder ficar bem. E aí depois você deve imediatamente procurar, entendeu, um psicoterapeuta. Pode ser um psicólogo ou um psicanalista ou até um terapeuta que use boas técnicas e abordagens em psicoterapia. Tem muita gente boa no mercado mesmo, entendeu? E aí você vai fazer um processo de psicoterapia para descobrir a causa. E não acredite nessa história de que tem que tomar remédio por no mínimo 1 ano ou para o resto da vida. Isso é mentira, não tem nada disso. A literatura médica sobre isso não tem embasamento científico nenhum.
entendeu? O tempo de uso da medicação depende da necessidade sua de sintomas físicos que você tem. Agora, você fazendo a psicoterapia, você vai encontrar a causa, a gênese, a origem do problema, entrar com uma ação terapêutica e você então vai se autocurar, porque ninguém cura ninguém. Tem ninguém cura ninguém. Médico não cura ninguém. Ele prescreve o remédio, ele prescreve um tratamento, uma abordagem terapêutica, uma abordagem cirúrgica e o paciente reage, o consulente, o cliente reage a essa abordagem científica e médica e promove-se a saúde nele. Portanto, ele se autocura, ou seja, o médico prescreve um remédio e o corpo do paciente, o cérebro do paciente, a mente do paciente reage e se autocura. Entendeu? A mesma coisa, o corpo de saúde da enfermagem, entendeu? Que também prescreve medicamentos de AZ e acompanha e administra essas medicações, o odontologista, quando o caso, entendeu? Os fisioterapeutas e outras tantas áreas, entendeu? Então, ou seja, o remédio ele tem uma indicação específica, mas você precisa da terapia para buscar a causa. Então, não existe. Remédio é para tratar os sintomas que o cérebro sente e o corpo sente enquanto está doente. Mas ele não vai tratar a causa, a experiência vivida, a emoção, o sentimento, a sensação, os pensamentos, as lembranças que ficou daquela experiência que estão causando na mente e quimicamente sendo registradas no cérebro, mudando as suas configurações cerebrais e arquiteturas cerebrais, gerando sintomas físicos. Ou seja, não adianta combater os sintomas físicos e dizer, tô bem. Aí depois tem que aumentar a dose do remédio, trocar o remédio, mudar o remédio, e nunca acaba isso. E aí depois, tô bem de novo. Aí aumenta e fica nesses blocos de melhora e aumentando a medicação. Não adianta. Você precisa, além da medicação, se você está passando por sintomas físicos, fazer a psicoterapia para encontrar a causa que não está no corpo, é só um sintoma, não está no cérebro, é só uma área onde os pensamentos, emoções e sentimentos atuam por meio da experiência vivida pela mente, e a mente que viveu essas experiências, ela registra quimicamente no cérebro, e por isso, quimicamente, você remedia isso com os remédios. Mas você não cura isso com os remédios, nem se autocura com remédios. Você pode melhorar os sintomas. Você precisa achar a causa na sua mente, na sua experiência, dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos, daquilo que você viveu, experienciou, e ressignificar, restaurar, dar significado para isso, para que isso fique em paz dentro de você, ou ressignificar, dar um novo significado, para que isso tenha paz na sua mente, e a sua mente, então, em paz, com os significados e ressignificações que você fez por meio de um processo terapêutico com técnicas, você possa, então, ter a mente saudável, que vai tornar o cérebro um registro de memórias, lembranças, experiências, emoções e sentimentos saudáveis, que vai promover um corpo saudável. Compreendeu? Muito bem. E quando, então, eu não preciso procurar um psiquiatra ou um neurologista ou um médico para tomar o medicamento? Quando você não sente os sintomas físicos. Ou quando esses sintomas físicos são numa frequência que você consegue suportar e não tem que estar correndo para o hospital e nem correndo risco, entendeu? De ter uma alta glicemia com um problema de diabetes ou um problema de desregular a tireoide ou os hormônios ou uma pressão alta. Quando você não tem um quadro sintomático físico, entendeu? Que seja uma coisa que você não consiga suportar, quando você não tem um quadro sintomático físico, que você viva passando mal e indo para o hospital, você pode procurar primeiro a psicoterapia, para que você possa tratar a causa do problema e assim evitar que tenha necessidade de tomar algum remédio, um psicotrópico, um neuroléptico, um remédio qualquer desse tipo, entendeu? E mesmo que você já esteja tomando remédio ou que você não esteja tomando remédio, você pode procurar um psicoterapeuta, um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, para evitar que você tome o remédio ou fazer com que você, tratando a causa do problema, tome o remédio por menor tempo e você possa, então, depois, junto com o médico, desmamar lenta e gradativamente. E qual linha eu procuro? O psicólogo, o psicanalista ou o psicoterapeuta? Depende. E é por conta disso que eu vou lançar depois uma série de vídeos que falam sobre abordagens e técnicas em psicoterapia, subtítulo Usos e Limitações, onde eu vou abordar cada uma das áreas da ciência e das outras áreas que colaboram com a ciência e técnicas, explicando cada uma das técnicas, qual é o uso dela e as limitações. Enquanto isso, procure bons profissionais que conheçam o máximo de arsenal de técnicas e abordagens em psicoterapia e você vai estar bem atendido. Porque se você procurar um profissional que não tem maturidade, experiência, conhecimento, base, profundidade científica e técnicas, você não vai conseguir que ele tenha as ferramentas necessárias para poder ajudar você no seu caso. Porque cada técnica tem uso e limitações. Por exemplo, a hipnose é muito boa para descobrir a causa do problema e entrar com uma ação terapêutica e resolver o problema.
A PNL já não precisa, em muitos casos, descobrir a causa do problema. Ela vai direto na causa do problema por meio de uma ação terapêutica, por meio da neurolinguagem. O Sedona, ele é muito utilizado para soltar emoções que estão presas, como, por exemplo, raiva, rancor, angústia, uma sensação de traição em que você deseja perdoar e não consegue. O EFT é muito importante para você soltar as sensações físicas dos sintomas, entendeu? Mas eles têm seus usos, como eu estou citando, e suas limitações. A gente teria que abordar isso, cada uma dessas mais de 100 técnicas e abordagens em psicoterapias que eu conheço e domino, entendeu? Em um vídeo para cada uma dessas técnicas e fazendo as diferenças com suas abordagens e técnicas e limitações. Eu só peço a você que procure uma pessoa que seja madura, que tenha conhecimento, que tenha experiência, que tenha boa formação, que conheça o maior número de técnicas para que ele possa saber qual a técnica adequada para o seu caso. Se você preferir me procurar para isso, eu estou à sua disposição e atendo presencial no meu consultório aqui em Brasília, Distrito Federal, no Brasil, e também online em todo o mundo, em língua portuguesa, inglês e espanhol. Então, estou à sua disposição. Meu nome é Darko Souza e meu site é darkosouza.com.br. Encontro você logo logo.